Oiê, vamos falar de geleia geral? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder analisar mais uma canção do álbum Manifesto Tropicalia Panis et Circenses, a gente vai analisar então a canção Geleia Geral, que é uma canção que tem o Torquato Neto e o Gilberto Gil. Geleia Geral vai ser a última canção da parte A que temos do LP do Tropicalia, mas que inclusive vai ser a sexta canção do que a gente tem para poder completar então essa primeira parte do Tropicalia. É uma canção até que relativamente longa, com seus 3 minutos e 42 segundos, talvez não tão grande quanto a gente tem de Miserere Nobis, ou até mesmo de Coração Materno, mas é uma música que é relativamente grandinha. A música, inclusive, ela é interpretada por Gilberto Gil, mas tem como composição tanto o escritor Torquato Neto e também o compositor como o cantor e o intérprete, que é o Gilberto Gil. Torquato Neto, ou se não, Torquato Pereira de Araújo Neto, nasceu em Teresina em 44 e faleceu em 1972 no Rio de Janeiro, um dia depois de seu aniversário de 28 anos, ao qual ele cometeu suicídio. A gente vai ter que o Torquato Neto ele é uma das maiores representações do que a gente tem da contracultura, ou seja, do que a gente tem dessas imposições sociais de comportamento, inclusive de manifestação cultural, como é a poesia no caso dele, para poder se mostrar como um grande recipiente de inovação artística do Brasil. O Torquato Neto ele praticamente abraçou a ideia do tropicalismo, inclusive ele escreve também até mesmo de um manual principiante para ideias tropicalistas. Então pensar em tropicalismo e pensar em contracultura no Brasil é praticamente pedir para pensar a respeito do Torquato Neto. Então se a gente fala de tropicalismo, a gente pensa em Gilberto Gil e Caetano Veloso, mas se a gente pensa em contracultura e até poesia do tropicalismo, a gente pensa no Torquato Neto. É brasileiro, mas é muito pop. Esse, inclusive, é o que a gente tem como o texto de Tropicalismo para Principiantes, de Torquato Neto, que inclusive saiu de sua obra Os Últimos Dias de Paupéria. Vai ser como se praticamente tem uma análise e uma explicação do que vai ser o tropicalismo. O tropicalismo ele tem como ideia realmente essa coisa que a gente tem das vitórias régias, dos elementos das palmeiras, toda essa imagem que a gente tem a respeito do que a gente tem do brasileiro, mas que deixa inclusive até mesmo comportamentos do que a gente vai ouvir de música, do que a gente vai ver de concertos, quais são os feriados importantes, mas inclusive que é uma vanguarda que está decadente ao seu próprio destino. Ou seja, é uma ideia que é para se acabar por si só. Por quê? Porque o Brasil é cafona, porque o Brasil ele tem essas cafonices de pensar muito sobre o passado, de querer coisas do futuro, mas ao mesmo tempo não querer nem as coisas do passado e nem as coisas do futuro ao mesmo tempo. Então, o tropicalismo ele é uma coisa inerentemente brasileira, é um perfil de ser brasileiro, só que todos os brasileiros, a coisa mais brasileira de ser brasileiro é negar sua brasilidade. Então, para a gente poder entender mais sobre a canção Geleia Geral, vamos aqui analisar a letra completa. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, esplendente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É bumba iê iê boi, ano que vem mês que foi. É bumba iê iê, é a mesma dança meu boi. É bumba iê iê boi, ano que vem mês que foi. É bumba iê iê iê, é a mesma dança meu boi. Alegria é a prova dos 9, é a tristeza teu porto seguro. Minha terra, onde o sol é mais limpo, e Mangueira, onde o samba é mais puro. Tumbadora, na selva selvagem. Pindorama, país do futuro. E bumba iê iê boi, ano que vem, mês que foi. E bumba iê iê, iê, é a mesma dança, meu boi. É a mesma dança na sala, no canecão na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra, Maracujá mês de abril, Santo Barroco baiano, Superpoder de paisano, Formiplaque céu de anil, 3 destaques da Portela, carne seca na janela, alguém que chora por mim, um carnaval de verdade, hospitaleira amizade, brutalidade jardim. E bumba iê iê boi, ano que vem mês que foi. E bumba iê iê iê, é a mesma dança meu boi. E bumba iê iê boi, ano que vem mês que foi. E bumba iê iê iê, é a mesma dança meu boi. Glorialva contente brejeira, Miss Linda Brasil diz, bom dia, e outra moça também, Carolina. Da janela examina a folia, salve o lindo pendão dos seus olhos e a saúde que o olhar irradia. E bumba iê iê boi, ano que vem, mês que foi. E bumba iê iê iê, é a mesma dança, meu boi. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento, com o roteiro do sexto sentido. Foz do morro, pilão de concreto. Tropicalia, bananas ao vento.
E bumba iê iê boi, ano que vem, mês que foi. E bumba iê iê iê, é a mesma dança, meu boi. E bumba iê iê boi, ano que vem, mês que foi. E bumba iê iê iê, é a mesma dança, meu boi. É a mesma dança, meu boi. É a mesma dança, meu boi. Então o que a gente tem praticamente como a parte estética do que a gente vai ter dessa canção? Nós temos muitas vezes essa repetição do refrão que vai se retomar muitas vezes a canção do Bumba Meu Boi, que inclusive a gente tem, como a gente tem muitas vezes a parte do tropicalismo se referenciando muitas vezes ao que a gente tem, tanto da parte do rock, como essa coisa atual, que a gente tem do período do que está acontecendo com o tropicalismo, mas sem deixar também as tradições de muitas das canções do que a gente tem da região do Nordeste, especificamente da Bahia. Então a gente tem como essa inspiração, praticamente essa mudança, essa união de estilos, que é praticamente, inclusive, até dito, como, por exemplo, o que é a casa do brasileiro, se não um LP do Sinatra e uma carne seca na janela, que inclusive é cantada na canção. Inclusive, da parte da rima, temos várias vezes que a rima a gente tem ou ela sendo contínua, ou se não, que ela vai sendo intercalada. Isso vai mudar frequentemente de o que a gente vai ter de estrofe para estrofe. Como, por exemplo, nós temos aqui, quando fala da alegria prova dos 9 e a tristeza do teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, Pindorama, país do futuro. Então a gente tem essa quebra que a gente tem os versos pares rimando entre si, mas, por exemplo, a gente tem algumas que são mescladas, como, por exemplo, é a mesma dança na sala, no canecão na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo, aí se cala e vê-se no meio da sala. As relíquias do Brasil, então a gente vê esse Brasil, Doce Mulata Malvada, um LP do Sinatra, Maracujá mês de abril. Santo Barroco Baizano, Superpoder de Paisano. Então a gente tem Formiplaque, Céu de Anil, que volta para poder rimar. Então a gente tem uma mescla de rimas que vai dependendo do que a gente tem das estrofes. Aqui a gente tem mais que a estética, volta mais uma vez, assim como eu falei em outros vídeos, que é mais da canção do que é cantado. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia de que essa junção de palavras sendo colocadas umas com as outras, ela cria uma imagem e cria um cenário. Esse uso um atrás do outro de substantivos com adjetivos é muito comum em literatura para a gente poder fazer o quê? Uma grande imagem, como se fosse um retalho de colchas que a gente tem sintático e semântico para poder construir uma ideia geral. Em vez de se falando, porque tem uma parede muito grande de cor branca com um sofá cinza, se fala parede branca, sofá cinza e vai se adicionando. Lógico que também a gente ter essa velocidade do que vai se falando e o tanto que se fala é para poder falar do quanto que se tem e dá até um sufoco. Então, já da parte do conteúdo, a gente percebe que muitas das vezes o que vai se colocando aqui, como a gente tem também dentro do texto do Torquato Neto, é essa praticamente hibridade, né? Essa coisa que a gente tem de várias informações que vão relatar o que é ser brasileiro e também dessa realidade, desse momento, mas que ao mesmo tempo a gente tem essa ideia que inclusive é dito no texto. O tropicalismo, ele tem que ser detestado. Por quê? Porque é inerentemente brasileiro você odiar esse subdesenvolvimento, odiar essas situações e inclusive gostar tanto do que é seu. Então é como se fosse uma relação de opostos. Não também só isso, como também a ideia de geleia, como se fosse uma mistura. Então a gente tem que sim, a ideia do Brasil sempre foi e sempre vai ser de mistura e de diversificação. Mesmo que muitas pessoas tentam não aceitar isso. Como, por exemplo, a gente tinha o pessoal do MPB e da Bossa Nova na época falando que o que estava acontecendo com o tropicalismo não tinha nada a ver. Agora, de duas coisas pra gente poder prestar atenção dessa música. Eu acho que a primeira delas é que a gente tem dessa mescla do que a gente fala de elementos e relíquias do Brasil, que é um termo utilizado pelo tropicalismo, principalmente por parte da música. Então temos tanto esse embalo de axé, esse embalo do que a gente tem dessa música, com os elementos também da guitarra, os movimentos de música que a gente tem dos instrumentos mais elétricos, que remetem muito ao rock, então a gente tem esse hibridismo cultural, mas também desses elementos visuais que a gente vai vendo como que a gente tem a representação do Brasil. Como, por exemplo, a gente tem aqui das imagens que a gente fala tanto do LP do Sinatra, a gente fala do Santo Barroco Baiano, ou seja, essa ideia tanto de uma visão europeu, mas colocada na Bahia, assim como a gente também tem dessa coisa que a gente tem da carne seca na janela, um carnaval de verdade, uma hospitaleira amizade, e essa imagem que eu achei muito,
muito engraçada e muito bonita, que é o do Tropicalia Bananas ao Vento, né? Que a gente não fala do Cabelos ao Vento, que é uma coisa muito americanizada. Eu acho que a segunda parte, que talvez seja mais importante do que a gente tem do tropicalismo, é essa maleabilidade do tropicalismo. A gente tá vendo aqui, e se baseando no que a gente fala do movimento e também do álbum especificamente do Tropicalia. Mas se a gente parar pra perceber a atenção, a gente tem aqui um cantor, que é o Gilberto Gil, com o Torquato Neto, que é um poeta. O tropicalismo não é um movimento que se limita a um tipo de composição. Nós temos muitos movimentos literários que eles se limitam a um tipo de composição, porque ou a novela é melhor para fazer isso, ou o poema, ou o soneto, mas o tropicalismo, ele não é estável. Inclusive, por sua maleabilidade, ele faz com que muitas coisas criativas possam acontecer e possam ser possíveis. Por isso que a gente tem imagens de tropicalismo, de moda, de arquitetura, de poema, de música, de teatro, de cinema. Isso faz com que o tropicalismo mostre também a adaptabilidade do brasileiro. É um espírito de arte sendo criado, ele não se baseia com ele ficar apenas uma estética. Ele se adapta à estética e, inclusive, até mesmo volta daquela ideia original de que o Caetano Veloso não queria chamar de Tropicalia. Mas até a gente tem o Oiticica falando, não, por favor, você colocar Tropicalia faz todo sentido nesse álbum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui a análise literária que temos, então, sobre a canção Geleia Geral. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira saber de mais informações a respeito do que a gente tem do álbum do Tropicalia, tem toda essa playlist com eu explicando desde o contexto histórico. Também já falei de outras canções, como por exemplo, já falei do Miserere Nobis, também já falei do Coração Materno, Panis et Circenses, Lindoneia, e inclusive se você quiser ver a canção anterior ao que a gente tem do Geleia Geral, tem também inclusive essa canção que é o Parque Industrial, que eu fiz já a minha análise. Ou se não, você quer ver a próxima canção do que tem a respeito desse álbum, é o que a gente tem como Baby, que inclusive é a primeira canção do lado B do álbum Tropicalia Panis et Circenses. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!